A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. No vídeo de hoje eu achei que a gente ia poder ver um pouquinho da descendência de Adão e Eva e de Caim, né? Porém, a novela resolveu não trazer o foco sobre isso, né? Sobre os descendentes que ambos teriam. Então a gente vai pular mais ou menos do Caim casando, né? Literalmente casando, é mais tendo filho do que casando. Da Eva e do Adão tendo outro filho, no caso, Sete. Na verdade, eu acho que ele já tinha até mais filhos, mas a Bíblia foca mais em Caim, Abel e Sete. Então a gente vai ver um pouquinho do Sete sendo formado, né? O Caim também casando, entre aspas, porque casamento naquela época não existia, era só ir, tipo, morar juntos e mais nada. Então vamos ver também o Caim indo morar com a esposa dele. Ela não vai necessariamente ter filhos, mas vai ficar bem claro que eles têm filhos. Então vamos partir daí para o momento em que a Terra vai se enchendo de pessoas um pouco mais, a descendência de Caim e sua esposa vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando assim, uma descendência de Adão e Eva através de Sete e seus outros filhos vai se multiplicando, 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 até chegar nessa parte aqui. Capítulo 6 de Gênesis. A corrupção do gênero humano. Então, bora lá para mais um vídeo de reação e continuando as cenas da Bíblia e lembrando sempre. Aqui eu não vou focar nas histórias, nas encheções de linguiça que as novelas da Bíblia na Record colocam, e sim, vou focar nos versículos da Bíblia. Então, vamos lá. Para contextualizar, isso aqui foi alguns dias depois, ou meses depois, que o Abel ele partiu dessa, né? Então, de certa forma, o coração de Adão e Eva ainda sentiam, né, a perda, a tristeza da perda do filho deles. Então, vamos contextualizar e vamos direto para... Nossa, e vamos contextualizar e vamos direto para o versículo da Bíblia, que seria mais ou menos o equivalente aqui nessa cena. Viveu Adão 130 anos, então ele gerou um filho à sua semelhança. Esse versículo aqui se fala, está sendo referente ao Sete. E depois dessa cena aqui, eles vão coabitar, vão viver intimamente. E aí, o Sete vai ser gerado. A Bíblia fala que quando o Adão gerou o Sete, vou repetir, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Então aqui, nessa época mais ou menos, como a Eva foi criada, sei lá, talvez dias, semanas, meses depois do Adão, mais ou menos os dois teriam a mesma idade. Eu sei que aqui a Record colocou atores super novinhos para poder fazer os dois, mas lembrando que naquela época, antes do dilúvio, de fato, homens e mulheres viviam muito, e após o dilúvio, Deus só permitiu que o homem e a mulher vivessem no máximo 120 anos. Então, nessa época aqui, o Adão tinha 130 anos. Esse Adão aqui tá com bastante vitalidade, não parece mesmo? E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Uma coisa que eu acho muito bacana nessa novela aqui é que, como é uma novela cristã e bem diferente das novelas da Globo, mesmo deixando bem claro que, assim como diz na Bíblia, os casais coabitavam, ou seja, viviam intimamente, ainda assim eles não faziam questão de se aprofundar nas cenas, digamos, mais hots, mais quentes. Eles apenas deixavam com que o casal se beijasse, e assim não dava a entender que realmente ia acontecer algo mais, mas eles não se aprofundavam nisso. Nem teria como, né? Afinal de contas, essa aqui é uma novela cristã e não uma novela das 9, das globais, na verdade. E Eva deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Parece que aparentemente eles só tiveram mesmo algumas filhas, Caim,
Abel e só, né? Tanto é que na Bíblia fala que o Caim coabitou com sua mulher, só que a gente sabia muito bem que além de Eva, Deus não criou nenhuma outra mulher, então provavelmente o Adão e Eva tiveram talvez umas 2, 3, 4 filhas, não sei. A história indica que eles tiveram um monte de filhos, mas acredito que foram umas poucas filhas apenas. E dentre essas moças, uma delas veio a se casar com o Caim, com ela ele teve filhos. Mas aqui vamos ver o versículo equivalente a essa cena aqui, que é esse aqui, em Gênesis, capítulo 4. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E agora, vamos continuar acompanhando essa novela. Um pouco agora com foco em Caim e depois, no capítulo 6, a corrupção do gênero humano. Essa aqui na novela é uma das muitas irmãs que o Caim tem. Mas a Bíblia fala que Caim coabitou com uma mulher, não com várias, né? Então, a novela quis colocar essa moça mais nova do que o Caim como a irmã com que iria coabitar, ou seja, a irmã com que ele iria ter filhos. E sim, o Caim, se o Abel estivesse vivo, ele também teria que ir pra cama com as irmãs dele. Então, já que a vida do Abel foi tirada, então o Caim fez isso, assim como o Sete também faria. Ou seja, os irmãos teriam que ir pra cama com os irmãos. Por quê? Porque não tinha outros seres humanos na face da terra. Então, seria assim mesmo. Então, essa irmã que é apresentada vai ser a irmã com quem o Caim vai ter filhos. Um homem por perto é sempre bom. Se você me ajudar, eu tenho uma ideia para continuar aqui e fazer esse acampamento crescer e proteger vocês. Kira é minha mulher agora. Na novela, ela foi chamada de Kira, mas na Bíblia ela é chamada apenas de mulher de Caim. Então não existe história de Caim e sua mulher. Ele apenas se casou, ou seja, se ajuntou e deitou com sua própria irmã, porque era a única maneira de eles multiplicarem-se na terra. Ai, mas isso ocorre hoje em dia sim. Hoje em dia inclusive pode dar problemas sanguíneos na pessoa que nascer fruto de casamento entre primos, entre irmãos e por aí vai. Mas naquela época, como não existia praticamente nenhum ser humano na face da terra, Deus permitiu, inclusive foi a ordem do Senhor, crescei-vos e multiplicai-vos. Então a única maneira de crescer e se multiplicar era irmão com irmão, primo com prima, tio com tia, sobrinho com isso e por aí vai. Hoje em dia é extremamente errado, inclusive essa proibição do sangue foi dada pelo próprio Deus, se não me engano, mas naquela época ou era isso ou a raça humana era extinta, então foi isso mesmo, né? Moça! Um homem. Você vai se chamar Enoque e eu vou construir uma cidade com seu nome. Vamos ler aqui na Bíblia o versículo equivalente a essa cena aqui. Descendente de Caim. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. E aqui nesse trechinho, nesse pedacinho até aqui, termina as histórias de Adão e Eva, Caim e sua esposa. E agora vamos conhecer as descendências de Adão e Eva através de Sete e de Caim através de seu filho Enoque. Começa agora a corrupção do gênero humano e a tristeza de Deus ao ver os seres humanos se corrompendo. Enquanto a descendência de Sete crescia e me invocava, a descendência de Caim se afastava cada vez mais de mim. De fato, Adão e Eva aprenderam a lição e ensinaram sobre Deus para seu filho Sete, que ensinou sobre Deus para seus filhos. Porém, aquele que mais de fato viveu para Deus foi Enoque, um dos descendentes do Sete. E Enoque, inclusive, se não me engano, era bisavô, tataravô do Noé. E agora, vamos começar com a história de Noé.
E lembrando que, de fato, os descendentes de Caim formaram a cidade, o povo que era o mais abundante ali, e foi o povo que mais viveu longe de Deus. Enquanto que os descendentes de Sete, no caso atualmente o Noé, foi aquele que andou com Deus, Noé e sua família. Vamos deixar isso bem claro aqui, ok? Apesar de necessariamente não estar na Bíblia, eu deixei esse trechinho curto para mostrar uma certa discrepância nessa parte aqui para vocês. No começo desse clipe, vocês conhecem o rapaz do meio dessa cena, que é o Noé. No meio, vemos devassidão, uma pequena trechinho da devassidão que aconteceu na cidade. Homens se deitavam com várias mulheres, mulheres se deitavam com vários homens. E no final dessa mesma cena, temos o Noé novinho e a esposa dele, cujo nome não é mencionado na Bíblia, a esposa dele que está nessa cidade aqui, o que não é mostrado na Bíblia. Na história da Bíblia, quando Noé é mostrado para nós, ele já está casado, já tem 3 filhos, e a Bíblia menciona que quando ele tinha entre 500 e 600 anos, ele gerou a Sem, a Cã e a Jafé. Aqui, apesar de mostrar o Noé sendo novinho, geralmente as histórias da Bíblia nessa época, quando elas eram mostradas, eram sempre mostrados os homens gerando filhos, e sempre a partir de uma idade aproximadamente entre 100 e 500 anos gerando filhos. Então, apesar de parecer novinho, Noé não era novinho. Ele provavelmente se casou tarde, como a maioria dos homens nessa época, e gerou filhos a partir dos 100 anos de idade, né? O que seria hoje, sei lá, uns 30, 40 anos para nós, mais ou menos. Mas é porque naquela época os homens e mulheres tinham uma longevidade muito maior do que eles têm hoje. Então, enquanto que na Bíblia a história de Noé começa a ser contada quando ele tem 500 anos e já tem 100 anos de Jafé, aqui, aparentemente, o chamado dele acontece quando ele ainda é bem jovem. Só que na Bíblia, de fato, o chamado dele acontece quando ele já é casado e já tem os filhos. Então, vamos acompanhar o resto aqui agora. Essa cena aqui especificamente tem na Bíblia? Não é sequer pra cá participando dessas festinhas. Só que essa aqui foi a cidade que foi fundada pelo descendente, pelo Caim, e posteriormente guiada pelo descendente dele, né, o Enoque. E lembrando que de fato teve 2 Enoques, um das descendências do Sete, que foi bem depois, e o próprio filho do Caim. Então houve 2 Enoques. Um deles, inclusive, se não me engano, era bisavô, ou era tataravô, bisavô provavelmente, do Noé. Então aqui temos Noé novinho. Mesmo essa cena que não tem na Bíblia, foi a única forma que eu encontrei de explicar esses trechos aqui da Bíblia sobre a corrupção do gênero humano. Capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. A gente vai continuar daqui a pouquinho, mas só deixar bem claro que de fato a corrupção do gênero humano desagradou muito a Deus, e vocês vão entender melhor quando eu der um pouquinho mais de continuação nessa cena aqui. Quem é a mãe? Eu! Ele tá com frio. Provavelmente com fome. Quem você pensa que é? Filha dela. Ela faz o que ela quiser. Agora deixa ela em paz. Bom, eu não acredito que uma cena assim aconteceria de fato naquela época. É mais uma coisa que acontece bastante nos dias de hoje. O pai e a mãe largam um filho pra ir pra gandaia, pros bailes por aí. Estou eu aqui pra querer dar pitaco em como os pais criam seus filhos? Não. Mas eu acho isso correto? Também não. Isso eu tenho certeza de que é uma coisa que Deus também não aprovaria. Então, é uma cena aqui que eu deixei pra exemplificar o quanto as pessoas não estavam nem umas pras outras, só queriam saber de prazer, de gandaia, de festinha. Não que existisse gandaia naquela época, mas as festas existiam e elas eram muito frequentes, inclusive. Não que as festas fossem um motivo
de Deus ter se decepcionado com o quanto o homem se afastou dele. Mas tinham lá, elas também faziam parte da listinha do muitos motivos pelo qual o ser humano decepcionou demais a Deus. Agora vamos ver esses versículos aqui na Bíblia, só para exemplificar. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Ou seja, a gente ouviu pela primeira vez falar dos gigantes na história de Davi, mas foi bem aqui na época de Noé que os gigantes já começaram a existir. Se bem que a Bíblia também mencionou esses filhos desses homens fortes após os filhos do homem filho de Deus, ou seja, os demônios caídos, começarem a se relacionar com as mulheres no corpo de homens. Então, provavelmente esses seres gigantes talvez fossem outros tipos de criaturas, apesar de que nessa cena aqui não mostra isso, mas isso coloca a gente pra pensar, não é verdade? E essa cena aqui, a cena a seguir, vai servir para mostrar o quanto Noé de fato era diferente daquelas pessoas daquela época, que ele realmente foi um homem que fez o coração do Senhor sorrir em meio a tantas tristezas, tantas decepções que o ser humano causava ao coração de Deus. Vocês acham que o que estão fazendo é certo? A gente tem direito de fazer o que quiser. A vida é nossa! Sim. A vida é de vocês. Mas saibam que quem semeia injustiça também colhe injustiça. E agora vamos contextualizar essa cena aqui sem dar muitos detalhes, sem colocar essas enrolações de linguiça na novela, de acordo com os versículos da Bíblia, porque eu acho que depois vocês perceberem um pouquinho, que essa cidade era, de fato, o resumo do que tá isso aqui nesse versículo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Mas por que isso pesou no coração do Senhor? Porque vamos lembrar aquele versículo na Bíblia onde diz que enquanto um homem ele pode mentir, falar coisas e depois dizer que voltar atrás, Deus não é homem para que minta, ou seja, a partir do momento que ele toma uma decisão, ele não volta atrás. E Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração dele, o arrependimento. Ele sentiu arrependimento por um momento, e isso pesou no coração dele. Por quê? Porque a partir do momento que ele se arrependesse, ele sabia, o Senhor sabia que como ele não é um homem para que volte atrás, porque Deus conhece muito bem ele mesmo, ele sabia que a partir do momento que ele sentiu arrependimento, ele também teria que destruir toda a vida na terra, incluindo plantas e animais, que inclusive estavam na terra por causa do homem. Isso pesou muito porque ele realmente gostava da criação dele, gostava dos animais, das plantas, mas ele não queria ficar vendo a terra ficar tão cheia de coisas erradas, de corrupção, e isso entristeceu o coração dele. Mas a redenção, ainda que por um breve momento, vem a partir de agora. Noé, porém, chamou minha atenção porque era um homem justo e perfeito, mesmo numa geração perversa como aquela. Noé. E agora vamos contextualizar de acordo com a Bíblia essa cena aqui. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A gente não chegou a essa parte na novela de ele gerar os 3 filhos, porque, como eu já falei pra vocês, enquanto que na novela a história dele começa a ser contada quando ele era muito jovem, na Bíblia a história dele começa a ser contada quando ele tem especificamente 600 anos. E ele já tinha o Sem, o Cã e o Jafé. Então, agora vamos começar a contar realmente. Eu não vou ficar entrando em detalhes dele casando com a mulher dele, tendo os filhos, porque a Bíblia praticamente já pula para essa parte. Então,
vamos direto ao ponto a partir de agora. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, desse resuminho, começando a história de Noé. Então, a partir do próximo vídeo, vamos mostrar o chamado de Noé, que já começou a partir de agora, mas Deus falando que iria destruir a humanidade, as pessoas que eram corruptas, e dando uma ordem para Noé, construir a arca, a famosa arca de Noé. Então, a partir do próximo episódio, da próxima parte, já teremos o Noé casado, com os filhos, e a construção da arca, e, dependendo do tamanho do vídeo, o começo do dilúvio. Mas eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo se você estiver gostando, deixar o like aqui, comentar o que você está achando dessas partes que eu estou fazendo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nas outras redes sociais, seguir aqui a página, inscrever-se no canal caso você não esteja inscrito e ativar as notificações para receber mais vídeos dos resumos das novelas bíblicas Record, segundo os versículos da Bíblia como esse aqui. Lembre-se, sem exceção de linguiça, essas histórias necessárias. Eu vou sempre procurar encurtar, mas ao mesmo tempo também explicando as cenas para que vocês consigam entender melhor. Amém? Muito obrigada por vocês poderem ver esse vídeo aqui até o final. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!